Então vamos lá. Entretanto, ninguém pode fugir da realidade de que faz parte da raça humana. Nós não podemos fugir dessa realidade, está em nós. Somos descendentes de Abraão, por sermos de Adão, por sermos raça humana, homens, né? Veja o que diz o texto aqui da palavra de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Entendeu? Toda a culpa humana herdada por conta das falhas e das coisas que aconteceram no Éden, no sacrifício de Jesus, como diz o texto, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos os homens. Não teve, vamos procurar os da linhagem dos filhos de Adão para que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Não. A iniquidade e o pecado de nós todos. Ainda mais, estas objeções contradizem as Escrituras, porque estas ensinam claramente a responsabilidade do indivíduo na queda da raça. A Bíblia reconhece que a raça é uma unidade, certo? Por isso, não podemos usar como um parâmetro para a nossa vida, nem podemos ter isso como uma conduta de fé, de dizer, não, peraí, Adão responda pelos pecados dele, Davi se vire com os deles para lá, e eu com os meus, ou não, talvez alguém possa até ler uma afirmação, uma objeção como essa, e dizer assim, se eu não tenho nada a ver com Adão, qual o pecado que eu tenho? Não mato, não roubo, nada, então tranquilo, Adão já pagou os deles, os outros já pagaram, e eu estou aqui de boa. Não, está errado. Isso não vai de encontro com o que está escrito na palavra de Deus, não tem base bíblica. A terceira objeção: o pecado de Adão não nos pode ser imputado, mais uma vez, porque não podemos nos arrepender dele. Ou seja, eu não posso me arrepender por aquilo que Adão fez. Mas você lembra das duas orações interessantes na Bíblia, uma de Neemias e a outra de Daniel. Eles oram ao Senhor, eles não estão, por exemplo, no caso de Neemias e de Daniel, eles não estão em Jerusalém. E até há quem diga que no caso de Neemias, por exemplo, Neemias nem nasceu em Jerusalém. Neemias era filho de judeus que vieram de lá para o exílio e nasceu já no cativeiro. Mas nas suas orações ele se inclui, como o próprio Neemias diz assim: eles pecaram, mas eu e a casa do meu pai também pecamos. Ou seja, ele reconhece, né, que o pecado pelo qual Israel está sendo punido, ele também é culpado. A casa de seu pai também tem culpa sobre isso. Parece plausível a objeção, mas não é. E se bem que nada tenhamos com o pecado de Adão, não temos nada a ver. A desobediência foi dele, o erro foi dele, né? Se bem que em nada tenhamos que nos arrepender dos seus pecados pessoais, o pecado da raça é nosso. Isto é, somos parte integrante da raça e podemos nos arrepender daquilo que nos toca, daquilo que é a sua parte. Podemos e precisamos rejeitar, pelo arrependimento, os pecados dos nossos antepassados, dos nossos pais, de outras gerações que vieram. Isso nós podemos fazer. Claro que eu não vou poder me arrepender por Adão. Eu não vou poder ser culpado por aquilo que Adão fez, mas eu herdei a sua desobediência. Quando nós estamos tratando desse assunto aqui para dizer que herdamos de Adão o seu erro, não foi o seu pecado, foi a sua carne inclinada à desobediência, a ser uma pessoa desobediência, a ser um homem de iniquidade. Vamos lá. Quarta objeção: se os pecados de Adão nos podem ser imputados,
também o pode a justiça dos nossos pais. Olha aí. Isto é, se herdamos o mal da raça, podemos também herdar o bem dos nossos pais crentes. Olha que coisa boa, né? Então meu pai e minha mãe com uma vida lá, né, de santidade, como no meu caso, né? Meu pai e minha mãe buscando servir a Deus com fidelidade, e eu lá no mundo, na cachaça, nas drogas, fazendo tudo quanto não presta, né? E querer herdar a vida de santidade. Não só porque meu pai é crente, minha mãe é crente, meu pai é pastor, minha mãe é diaconisa, e então tá tudo certo. Não. Eu precisei me arrepender dos meus pecados. Eu precisei, né, falar com Deus arrependido, buscando o seu perdão pelos meus pecados. Então essa objeção aqui também não é muito atraente para aqueles que têm um bom conhecimento da palavra do Senhor. Porém, isso não é uma conclusão necessária. A salvação é uma dádiva, é uma graça de Deus, e aquele que a recebe não pode transmiti-la a outros. É por isso que a gente costuma dizer na igreja, né? Filho de crente não é neto de Deus, precisa se arrepender. Eu não posso transferir a salvação que o meu Senhor me deu para a minha posteridade. Eu posso ensinar, eu posso pregar, eu posso ser um exemplo de vida para eles, mas não posso garanti-los a salvação. Eles precisam alcançá-la, né? E ainda mais, como a raça ainda se acha no estado em que caiu, como ainda não foi regenerada, todos os que dela descendem nascem com uma natureza corrupta, certo? Gente, o material está aqui para vocês lerem, né, completo. Nós apenas damos algumas pinceladas aqui para dar uma introdução. Vocês, como alunos inteligentes, como eu conheço, vão ler, vão começar também a ter a conclusão de vocês, né, a ideia de vocês. Eu quero falar agora sobre a atividade que eu enviei para vocês. É uma atividade muito simples, né, que vocês vão fazer com calma, tá certo? Não tem pressa de entregar tão rapidamente, mas vão fazendo, vão pensando, façam pesquisas, avaliem outros textos. Eu coloquei 3 textos aqui nessa atividade. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O que é que você vai fazer? Vou fazer um comentário, como eu sempre faço. Peço a vocês para fazer. Vou fazer um comentário a respeito desse versículo, daquilo que Tiago está falando. O outro texto é, deixa eu só levantar aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesma coisa, né? Você vai fazer ali o seu comentário. É como se você estivesse preparando um pequeno sermão, um esboço bíblico dessa atividade. E o último é, veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, 3 versículos que falam a respeito do pecado, que você vai fazer uma análise, você vai ler com calma, vai escrever ali o que você está entendendo daquilo ali, que mensagem está trazendo para você cada um desses 3 versículos. Eu deixei um espaçozinho, você coloca aí entre 4, 5 linhas, tá bom demais, tá certo? Para você desenvolver o seu pensamento. Se você quiser citar algum outro texto dentro desse contexto, fica à vontade, tá bom? Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima terça-feira, onde estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor nos permitir, para estarmos dando continuidade a essas teorias. Tem outras teorias aí que você vai se interessar em querer entender e compreender a opinião desses homens, né, que falaram também a respeito da doutrina do pecado. Se você ainda não renovou sua matrícula, vá lá, fale com a secretaria, procure a diretoria, eu tenho certeza que eles vão te ajudar e nós estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, pastor, não consegui abrir o material, meu celular está pesado, como é que o senhor pode me ajudar? A gente tem sempre uma solução dada pela iluminação e a capacitação de Deus para poder ajudar cada um de vocês, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem na paz, se cuidem e eu tenho certeza que em breve nós vamos estar juntos novamente. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau.